Bom, pessoal, Wagner aqui novamente. Vamos para a nossa aula 20 de inventário florestal, né? O tema da aula de hoje é suficiência amostral. Eu vou fazer dois vídeos, um com essa parte um pouco mais teórica e um outro com a parte no Excel, tá? Prática no Excel. O que é a curva do coletor, também chamado de curva especiária, tá? No vídeo em Excel eu vou explicar mais sobre essa questão de ser chamado de espécie área, mas basicamente é uma curva de suficiência amostral, onde você vai tentar mostrar para a pessoa que está lendo o seu trabalho que as suas amostras foram suficientes em relação à quantidade de espécies que você amostrou. Então vamos supor que você tem uma floresta de 200 hectares, por exemplo, você fez 25 parcelas de 20 por 20 metros, que dá 1 hectare amostrado. Será que esse 1 hectare amostrado ele conseguiu chegar próximo ao número de espécies que tem na área? Se sim, ok. Se não, você tem que fazer mais parcelas. Então é uma outra forma de você aferir suficiência amostral, esse voltado para comunidades nativas. Tá? Eu deixei floresta porque é o curso de engenharia florestal e assim por diante, mas para comunidades nativas, tá? Seja cerrado, seja caatinga, seja qual for o seu ambiente aí, tá? Que você vai estar trabalhando, seja qual for a fitofisionomia. O que é interessante é que dá uma visão diferente, né? A gente calculou suficiência amostral baseado no erro amostral, no intervalo de confiança, lá em aulas anteriores. Mas se você está trabalhando em área nativa, é interessante você ter uma noção se você chegou próximo ao número de espécies que tem numa área. Tá? Então, esse é um dado bastante importante para vocês estarem conhecendo e para vocês inserirem nos relatórios técnicos de vocês. Tá? Eu vou mostrar como realizar a curva no Excel, mas aqui eu vou fazer alguns comentários, tá? Que eu acho bastante importante para vocês ficarem ligados aí para a carreira de vocês. Pessoal, e como funciona a suficiência amostral? Como que é feito esse gráfico, tá? Basicamente, você vai colocar no eixo X as unidades amostrais, tá? No nosso caso, geralmente, as unidades amostrais são as parcelas que a gente está mostrando no campo. E aqui no eixo Y, você vai colocar o número acumulado de espécies. Como assim o número acumulado de espécies? Se a espécie apareceu na parcela 1, você já contabiliza ela como sendo uma espécie nova da parcela 1. Se ela apareceu na parcela 2 também, ela não vai entrar no cálculo, tá? Ela só vai entrar na primeira vez que ela apareceu, dentro daquela respectiva parcela. Por exemplo, nesse caso aqui, ó, eu tenho a parcela 1, e eu tenho as espécies novas, tá? O que são espécies novas? Espécies novas que você está mostrando. Na parcela 1, como você não tinha nenhuma parcela feita, todas as espécies são novas. Vamos supor que você encontrou 3 espécies na parcela 1, tá? Então, ok. Quantas espécies acumuladas você tem até o momento? Até o momento, você tem acumuladas 3 espécies. Tá? Então, aqui o SPN é o número de espécies novas, SPAC é o número de espécies acumuladas. Tá? Bom, vamos dar prosseguimento aqui. Vamos para a parcela 2. Vamos supor que na parcela 2 você encontrou 8 espécies. Nossa, Wagner, então aqui embaixo de espécies novas eu coloco 8? Na verdade, não, tá? Na verdade, você vai colocar somente as espécies novas que apareceram. Então, vamos supor que dessas 8 espécies, tem as 3 primeiras que estavam na parcela 1. Então, se você tem 8 espécies menos 3 que já tinha aparecido, você tem 5 espécies novas, tá? Agora, quantas espécies você tem acumulado na parcela 1 mais a parcela 2? Bom, vai ser 5 mais as 3 que já estavam. Então, até o momento, até você terminar a parcela 2, você tem 8 espécies. E assim vai. Vamos supor que na parcela 3 você encontrou 7 espécies, mas nenhuma espécie era nova. Se nenhuma espécie era nova, então você tem 0 espécies novas. Se você tem 0 espécies novas, quantas espécies você tem acumulado até o momento? 8 mais 0, 8. Tá bom? Vamos mais uma aqui para a gente treinar. Vamos para a parcela 4. Vamos supor que a parcela 4 tem aí 10 espécies. Só que dessas 10 espécies, 7 são espécies novas que ainda não tinham aparecido nem na parcela 1, nem na 2, nem na 3. Então, quantas espécies eu tenho acumulado até agora? 8 mais 7, 15. E aí você vai fazendo a sua planilha, né? Você vai fazendo aí a sua tabela,
você vai fazendo até finalizar o número de parcelas que você tem, até finalizar aí a sua tabelinha. E aí você vai construir uma curva parecida com essa curva aqui. Dá uma olhada na aula prática, tá? Porque eu vou fazer um vídeo explicando como fazer a suficiência amostral no Excel, tá? O próximo vídeo. Se você fizer a curva especiária usando o gráfico de linhas mesmo, você pode usar o gráfico de dispersão ou o gráfico de linhas para aparecer essa linha aqui, né? Se ela estiver com uma tendência à estabilização, se ela estiver com uma tendência a não ter mais espécies novas, você pode falar que a sua amostragem foi suficiente em relação às espécies amostradas, tá? Mas se a curva não ficar, se ela ficar muito íngreme assim, ó, muito íngreme, então significa, deixa eu fazer aqui um exemplo, né? Se ela ficasse muito íngreme, ó, se ela viesse para cá assim, ó, e não tendesse à estabilização, significa que você ainda tem que fazer mais parcelas, caso o seu foco seja chegar próximo ao número de parcelas que tem naquela área, tá? E geralmente para a área nativa é um dos focos que a gente tem, né? Uma das informações que a gente quer ter quantas espécies tem naquela área. Então a gente quer tentar mostrar até atingir um platô aqui, até não ter mais espécies novas, tá bom? Não é que é não ter espécies novas, mas ter poucas espécies novas conforme você faz mais parcelas, tá? Porque também é chamado de curva especiária. No nosso caso, como a gente tem um número de... o tamanho da parcela, por exemplo, a parcela é 20 por 20 metros. Então, você poderia trocar aqui. Ao invés de chamar de parcela 1, você coloca 400. Então, até o momento, você amostrou 400 metros quadrados. Parcela 2, quanto que ela tem? 400 metros quadrados, certo? Então, se você já amostrou 400 metros quadrados, mais 400 metros quadrados da parcela 2, aqui você colocaria 800 metros quadrados. Então, ficaria 400, 800, 1.200, 1.600 e assim por diante, até finalizar aqui, né? No caso, 25 parcelas, 20 por 20 dá 1 hectare, tá? Porque aí você substituindo unidade amostral por área amostral, você tem uma curva espécie área, tá? Para a gente que trabalha com parcelas é melhor. Para quem trabalha com coletas, né? Vamos supor que você trabalha com formigas. Você vai lá e faz uma coleta de formigas e você não tem um número exato de formigas que tem ali. Mas você sabe separar a espécie 1, espécie 2, espécie 3. Aí é melhor você usar unidades amostrais, tá? Quantas amostras você fez, né? Mas no nosso caso, a gente geralmente traduz unidades amostrais para a área amostral, por isso curva especiária, tá? Um pequeno detalhe, tá, gente? Quando a gente trabalha com curva especiária e vai colocar isso no relatório técnico ou no artigo, a gente tem que tomar cuidados. Essa é uma forma interessante de você representar a curva especiária, tá? Você faz um gráfico quadrado. Como assim quadrado? O eixo X com o mesmo tamanho é em metragem mesmo, tá? Do que o eixo Y. Então, se aqui tem 10 centímetros, coloque 10 centímetros aqui também. Por quê? Porque a curva especiária, você consegue enviesar ela. Wagner, como assim? Vamos olhar aqui. Eu tenho dois gráficos de curvas especiárias. Em qual dos dois você acha que está com uma maior tendência de estabilização? Nesse ou nesse aqui? Interessante que quando a gente olha para o gráfico, parece que esse está querendo estabilizar, mas esse aqui não, né? Se a gente olhar aqui, ó, parece até que está uma linha reta, né, nessa parte do gráfico. Ou seja, dá a impressão que aqui está estabilizando e aqui não. Mas, na verdade, é o mesmo gráfico, tá? Eu só peguei ele e comprimi ele. Eu peguei e diminuí o tamanho dele aqui, arrastei isso aqui para cá. Então, se você manipular o gráfico, dá para você manipular essa interpretação, porque ela é uma interpretação visual, tá? Wagner, mas e aí, né? Como que eu faço? Como que eu resolvo isso? Tenta colocar o mesmo tamanho aqui para o eixo X em relação ao eixo Y, tá? Então, o eixo Y vai de 0 até o último número de espécies que você amostrou. E o eixo X vai de 0 até a última parcela que você amostrou, tá? Só para mostrar para vocês aqui, né, o tanto que a gente consegue dificultar a interpretação. Aqui eu expandi o gráfico, arrastei o gráfico, né, eu expandi ele para cá, e aí ficou com uma impressão maior ainda de que estabilizou a curva, né? Mas na verdade não, tá? Na verdade, ok, que a curva está querendo estabilizar, que nem a gente viu no slide passado, mas aqui dá uma interpretação de que está bem estabilizando aqui, né? Então, não faça isso.
fui usar gráficos quadradinhos. Ok?